hoje uma palavra com vocês. Hebreus capítulo 11, verso 6. É uma palavra bastante conhecida. Hebreus capítulo 11, verso 6. Quem tem a sua Bíblia, abra. Quem não tem, pega uma carona com o irmão ou acompanhe no PowerPoint, que eu acredito que já está para os irmãos visualizarem aí. Amém, irmãos? Está escrito assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o galardoador dos que o buscam. Repetindo, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o galardoador dos que o buscam. Feche teus olhos. Amado Deus Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer o Senhor por esse momento tão precioso que nos concede nesta manhã, nas primeiras horas do nosso dia, poder estar na Tua presença, Pai, e queremos agora buscar a revelação desta palavra, através do Teu Santo Espírito, que Ele possa nos impressionar, através desta palavra que possamos crescer, avançar, aprender com o Senhor e colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que o Senhor ministrar em nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual, para que possamos crescer como homens de Deus e até mesmo em nossa sociedade. Por isso, Senhor, que os nossos corações possam se voltar agora para a Tua palavra, no nome de Jesus. Cumprimento teu irmão, diga uma boa palavra. Isso. Irmãos, eu quero compartilhar essa palavra com o tema: estou sem fé. Quem já ouviu essa palavra? Nunca ouviu? Rapaz, eu já ouvi demais. Muitas pessoas dizerem: estou sem fé. Estou sem fé. As pessoas estão acostumadas a ouvir: estou sem fé. Segundo, querido, a maioria, as provações, as doenças, os desapontamentos, o contato de uma certa linha de pensamento pode matar a fé de algumas pessoas. Nós temos que prestar muita atenção, porque ouvimos bastante essas pessoas, ou algumas pessoas. Você já ouviu falar: estou sem fé. Você consegue entender esse negócio? Você consegue entender um líder dizer: estou sem fé? Você consegue entender aí um discipulador dizer: estou sem fé? Você consegue entender aí um pastor dizer: estou sem fé? Quando eu ouço essa frase ou essas palavras, eu fico me perguntando: que tipo de fé tais pessoas possuem? Será que não é simplesmente uma fé aprendida pela uma educação familiar que não tem raiz para suportar nenhuma dificuldade da vida? Porque eu, por exemplo, nasci numa família católica, não era praticante, mas todo mundo tinha essa fé: somos católicos, vou morrer católico. Minha avó é católica, meu bisavô foi católico, meu pai é católico, minha mãe é católica, eu vou ser católico. Mas isso é fé? Tem alguma base, tem algum fundamento isso aí? Onde está a raiz dessa minha fé? Sou católico, eu creio em Deus, mas aonde está essa raiz? Então nós temos que parar para meditar. Algumas vezes quando nós ouvimos as pessoas dizer: eu estou sem fé. Onde está? Que tipo de fé que essas pessoas têm? Será que é do tipo da fé emocional, que chega no momento que está sendo pregada uma palavra, falando a respeito da crucificação de Jesus, então ali as emoções levam a pessoa a chorar,
a pessoa se entrega para o Senhor, sabe? As lágrimas rolam no seu rosto, ela toma aquela decisão, mas momentos depois que acabou o culto, a pessoa já esqueceu tudo. Será que é esse tipo de fé? Uma coisa eu digo, irmão, quando você ouve uma pessoa dizer, estou sem fé, principalmente uma liderança, você tem que imaginar que tipo de fé essa pessoa realmente tem. Porque isso não é uma fé genuína, uma fé que, irmãos, não tem raiz. É porque o meu pai e minha mãe era, ou porque eu me emocionei com uma palavra e depois eu esqueço tudo. Não é uma fé genuína. A verdadeira fé, irmãos, ela afeta os nossos sentimentos, sim, mas vai além disso. Ou seja, é a fé, é a confiança absoluta no Senhor Jesus, é a convicção, sabe, das necessidades que Ele realmente vai realizar, as obras que Ele vai realizar em nossas vidas. Isso é uma verdadeira fé, sabe, e ela vem como a Bíblia diz. Como é que essa fé ela vem, pastor? Ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não tem como você adquirir uma fé vindo só, ou foi uma vez só na igreja. Não tem como você viver uma fé se você todos os domingos não vem se alimentar de uma palavra. Todas as quartas ou sábado você não vai na sua célula para se alimentar. Eu não vou à igreja para dizer que eu sou crente. É que da mesma forma que eu preciso comer, eu preciso me alimentar, eu preciso também a cada dia alimentar essa minha fé. Porque ela vem, sabe, através da palavra. Essa é a única base da fé. Ouvir a palavra de Deus. Se nós paramos de ouvir essa palavra, a nossa fé vai diminuindo também. Ah, pastor, mas eu fico sem um mês na igreja, mas minha fé continua a mesma. Não é que sua fé continua a mesma, é que a circunstância que você está vivendo não te chocou tão forte ainda. Mas quando te chocar, você vai ver. Você pode perceber que chega um momento que você já não tem mais força, sabe, para ir à célula, você já não tem mais força para a igreja, você começa a perder os valores. Por que começa a perder os valores? Porque começa a se tornar uma fé sem raiz, uma fé sem base. A base da nossa fé, a única base da fé, diga, a única base da fé é a palavra de Deus. Pastor, mas eu sou um homem de jejum. É que o senhor não sabe o quanto que eu jejuo. Eu sou um homem de oração. É que o senhor não sabe quantas horas eu passo de joelho orando. Mas isso não é fé, irmão. Isso só mostra realmente a maneira que essa fé tem vivido em você. Isso só mostra o quanto você tem ouvido a palavra de Deus e tem vivido essa palavra. Mas a base da fé é a palavra. Porque quando você parar de ouvir essa palavra, automaticamente você não vai ter força para orar, automaticamente você não vai ter força para jejuar, automaticamente você não vai ter força mais para ler a Bíblia, você vai perdendo. Por quê? Porque é um dom de Deus manifesto pelas obras, como diz Tiago. Tiago lá, ele diz para nós assim que realmente Deus manifesta essas obras. Por quê? Porque nós cremos no poder dele. Então a fé, irmãos, é a prova das coisas que não se veem. É chamar à existência aquilo que não existe. E uma viva fé e eficaz, irmão, desta natureza, ela não pode ser abalada. Então quando você ouvir uma pessoa dizer, eu estou sem fé, tenho mais fé não. Então na verdade, essa fé nunca foi genuína. Ou você deixou de se alimentar da palavra de Deus. Você não pode estar se alimentando, você não pode estar ouvindo essa palavra e viver pronunciando isso. Estou sem fé, não quero mais isso, não quero mais aquilo. Diga, tome cuidado com a sua boca. Fale. Diga para o teu irmão, não tenha medo dele não. Ele está dentro da igreja, ele não vai te bater não. Por quê, pastor?
Porque, preste bem atenção, as nossas palavras têm poder. Quando você começa a dizer muito, estou fraco, você vai ficar fraco, porque é isso que você crê. É isso que está inserido dentro de você. Já viu a pessoa dizer assim, pastor, o menino acabou de ministrar a oferta, a ministração dele foi muito bonita, mas eu não dou porque eu não tenho. E sabe por que você não tem? Porque você não dá. Porque enquanto você estiver aí, né, com esse pensamento, é isso que você vai viver. Porque a fé é chamar a existência o que não existe. Eu tenho que crer, irmão, que eu não vivo pelas vistas, mas eu vivo pelo que eu creio. Tudo pode dizer não, mas a minha fé diz que sim, e eu vou viver isso. Então, essas palavras negativas, eu nunca vou ter uma casa, eu nunca vou ter um carro, eu nunca vou ter um bom emprego. Para com isso, que você nunca vai ter mesmo. Porque é isso que você crê, e é isso que você vai viver. Agora a fé é chamar a existência. Começa agora a profetizar pela fé. A fé é nós falarmos o invisível. Então feche teus olhos e começa a dizer o invisível. É aquilo que eu não vejo, é aquilo que eu não tenho, é aquilo que eu não pego, é aquilo que eu não consigo, sentir. É isso que é fé. E eu vou começar a dizer, é meu, tomo posse, eu quero. Mas você é doido? Sou não, eu tenho fé. Porque é isso que é fé. Pastor, eu prefiro andar com os pés no chão. Isso é razão. E nós vamos aprender um pouquinho disso. Por isso eu quero deixar essa proposição para você. A fé é trazer à existência o invisível. Ensine teu irmão aí, diga isso para ele. A fé é trazer... Está no PowerPoint. É trazer à existência o invisível. Isso é fé. Pastor, minha casa, minha família está uma bagunça. A fé é trazer à existência o invisível. Comece a profetizar sobre a sua família. A minha célula está difícil. São pouquíssimas pessoas. A fé é trazer à existência o invisível. Quantas pessoas você quer na sua célula? Então comece a trazer à existência isso. Começa a agir como? Começa a fazer como? Eu já disse aqui para vocês, uma época, eu levei uma moral dos meus filhos, eles eram bem pequenos, e eu só andava de carro velho, e um dia o meu filho, te falei do Fusquinha, né? Parecia os Flintstones, mas chegou um dia que um filho meu olhou para mim e disse, pai, você é um homem que prega tanta fé, você é um homem de tanta fé, e você não tem coragem, você não tem fé para comprar um carro novo. Pai, mas aquilo foi pior que um tapa na orelha. Eu comecei a chamar a existência um carro novo. Então, se hoje eu ando de carro zero, não é porque eu posso não é porque eu sou melhor que você não, mas é porque eu sempre chamei a existência o que é bom para mim. Josué lembra, Elias, os meninos, quando começamos eu disse, com 5 anos, nós vamos estar no centro de Mauá. Nós não tinha nem garagem para fazer culto ainda. Nós se reunia na sala da minha casa. Depois fomos para a garaginha da minha casa. Já viu? A garagem da minha casa cabe só o meu carro. Quer dizer, 4,20 metros só. Não tem mais espaço para nada. Pois lá era a IBR. Mas eu falava para eles, daqui 5 anos. Parecia, eles acharam que eu estava falando besteira. Mas é chamar a existência. Aí você vai dizer assim, pastor, mas o senhor já estava com esse negócio no coração? Irmão, se estava alicerçado ou concretizado no meu coração, eu não sei, mas que eu tinha vontade, eu tinha. Então eu comecei a chamar. Com 5 anos certinho nós alugamos esse prédio. Então você tem que aprender a chamar a existência o invisível. Se você continuar com esse pensamento negativo, essa coisa não dá, não consigo, não vou, meu querido, você vai ser mais uma dentro dessa estatística dizendo, estou sem fé, estou sem fé.
Então preste atenção, quais os princípios da fé na vida de um cristão? Eu quero compartilhar 3 pontos, para entendermos alguns princípios da fé na vida de um cristão. Tenha paciência um pouquinho comigo, está melhorando minha garganta. Primeiro, caminhar com a fé em meio à tribulação. Uma coisa que nós temos que aprender, irmãos. Por que você ouve um líder, até mesmo um pastor, ou um discipulador, uma liderança dizer assim: estou sem fé? Porque certamente essa pessoa não sabe caminhar com essa fé no meio das tribulações. Ele não sabe viver, sabe, irmão? Chamando a existência quando a luta vem, quando os problemas se aproximam. Então nós temos que aprender a caminhar com a fé no meio das tribulações. E como isso? Como que nós vamos conseguir caminhar? Sabe, pastor, como que a gente vai caminhar de cabeça erguida quando as coisas estão tudo complicado? Primeiro, vencendo as aflições. O salmista no Salmo 69, verso 32, ele diz: vejam isso, os aflitos se alegrem, quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva. Então preste atenção, as nossas aflições demonstram que nós temos uma pequena fé. Quando você vê uma pessoa muito aflita, uma pessoa, sabe, cheio de aflições, ela demonstra que essa pessoa, ela tem uma fé pequena. As aflições, porque as aflições nos mostram, querido, uma vida de angústia. Você pode ver que uma pessoa aflita, ele vive angustiado, ele tem uma inquietude profunda, sabe, ele oprime o coração dele, e isso revela o tamanho da fé dele, revela que ele tem uma fé muito pequena. Por quê? Uma vida cheia de preocupação. Uma pessoa cheia de aflições, ele vive preocupado. Pode ver que a palavra já diz pré-ocupação, pré-ocupação. Isso significa ocupar antes. O que diz o Pai Nosso? Vamos lá. Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu. Eu não entendi, repete. O pão nosso dessa semana, é isso? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, irmão, cada dia nós vamos estar vivendo a bênção de Deus. Mas o aflito, ele já está dizendo: meu Deus, o que eu vou comer? Tem gente que está comendo hoje e já chorando porque não tem dinheiro para comprar a mistura amanhã. É demais. Agora eu te pergunto, você não sabe caminhar no meio das lutas? Tem gente que, se disserem para ele: olha, você foi mandado embora, ele disse: é melhor morrer. Acabou a minha vida. Parece que só tem aquela empresa. Parece que, sabe, outro dia disseram assim: pastor, mas o senhor é calmo demais. O Tiago é cheio de trazer assim as boas novas. Pai, bati seu carro. Agora o Hélio também está trazendo. Pai, roubaram o seu carro. Mas ninguém nunca viu uma reação. Sabe por quê, irmão? Porque eu tenho que viver essa fé no meio das tribulações. É para isso que eu ouço a palavra de Deus. Você está aqui para quê? Para nós trocar figurinha? Para me ver? Amém, pode ir embora. Já me viu? Não, vocês estão aqui porque você diz: pastor, eu preciso alimentar essa fé. Eu estou aqui porque eu preciso ouvir. A única base dessa minha fé está firme no momento da dificuldade, é ouvir a palavra de Deus. Então, pastor, não é pelo senhor não, eu vim aqui porque eu preciso ouvir esta palavra, porque esta palavra é a base da minha fé, e eu quero aprender, nos momentos difíceis da minha vida, aprender a viver sem aflições. Se você, querido, tiver essa base da palavra, você não vai se desesperar, você não vai ficar preocupado, não vai.
você vai aprender a dizer assim: graças a Deus. Mas por quê, pastor? Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E você tem que aprender a caminhar no meio das tribulações. Existem crentes desesperadíssimos. Existe crente assim que fala assim: meu Deus do céu, não tem mais jeito para mim. Como não tem mais jeito? Deus permite situações difíceis para enriquecer a nossa vida. Diga isso para o teu irmão. Deus permite situações difíceis para enriquecer a sua vida. Você vai aprender a ver as providências de Deus. Gente, olha, já vivi nesses 30 anos de evangelho, tive assim, grandes experiências com Deus. Muita experiência com Deus. Essa semana mesmo estavam lembrando uma, que foi uma das que realmente quebrou as minhas pernas. Porque, como diz o Marcelo Rezende, eu estava lá. No momento que nós estávamos ali em Jaíba, e nós preparando para o primeiro culto, né, José? No dia que nós chegamos, José estava colocando a placa lá, uma tarde linda, as mulheres tudo debaixo de um pé de árvore do outro lado, uma tarde bonita, tudo certinho, todo mundo dando risada. Uns tinham ido tomado banho no rio, outros tinham ido na sorveteria, as mulheres batendo papo, eu do lado de cá com o Josué e mais um grupo colocando a placa na igreja. E daqui um pouco eu vejo um ônibus passar e meu netinho entrar na frente do ônibus, e eu só vi ele parecendo uma bolinha rodando um palmo distante da roda daquele ônibus. O Cauã hoje está grande, você imagina o Cauã há quase um ano atrás, miudinho, ele é magrinho até hoje. E eu olhei para aquilo, meu coração quebrou ali, irmãos. Mas quando eu saí correndo, passa um filme, mas a gente tem que confiar, irmão. A gente tem que confiar. E daqui um pouco eu vejo o Cauã saindo de 4, debaixo do ônibus. E o mais impressionante, irmão, ele não se machucou. Veio aparecer hematoma no olho dele, mas bem depois, quando nós estávamos no hospital. Mas isso, irmãos, faz com que a gente creia. Hoje, quando eu olho para o Cauã, eu falo: puxa, isso é um milagre de Deus. Deus é conosco, Deus nos protege. Tem muitas coisas que você já viveu na sua vida, que na verdade foram situações difíceis, mas enriquece a sua vida espiritual. Hoje eu creio na providência de Deus. Hoje eu creio que, sabe, Deus ele é poderoso para livrar de um grande acidente. Deus é poderoso para suprir mantimentos. Deus é poderoso para tudo. Então presta atenção, você não pode caminhar, sabe, sem fé no meio da tribulação. Você tem que aprender, mas a primeira coisa que você tem que vencer é essas aflições. Você não pode começar o ano aflito: pastor, mas estou desempregado. Eu sei, mas não é só você. Você está dentro de uma enorme estatística aí de brasileiros. Mas você tem um Deus. Então tira essa aflição do teu coração. Começa a caminhar no meio dessa tribulação, mas com fé, acreditando, chamando a atenção. E já começa a dizer o emprego que você quer e o salário que você quer. Não vai ficar dizendo: não, qualquer coisa serve. Que qualquer coisa serve? Isso não é fé. A Bíblia diz que a boca tem que falar o que contém demais no coração. Então presta atenção, essa aflição leva você a se diminuir. Qualquer coisa. Quando você vai ver, Deus te dá qualquer coisa, passa 3 meses e está reclamando. O pessoal diz: nossa, mas fulano não está contente com nada. Mas é porque nem pedir você sabe. Mas o que faz isso? As aflições. Porque quando as provações parecem estar tão difícil, sabe, nós temos que, nós temos a tendência de perder a esperança. Sabe por que você está cheio, aflito desse jeito? Porque você está perdendo a esperança. Você tem que aprender a andar com fé neste momento, caminhar com fé. Mas tudo muda. Diga para o teu irmão: tudo muda quando você entende que Deus governa todas as circunstâncias. Diga para o teu irmão: Deus está no governo. Deus está no governo. Por isso que a Bíblia diz: passarás os céus e a terra, mas a tua palavra ela não passa. Sabe o que é isso? Passa o céu, passa a terra, mas essa palavra
continua sendo fiel. Viu, irmão? Então é nisso aqui que nós temos que crer. É nessa palavra que nós temos que basear a nossa fé. Você não tem que basear a fé no homem, você tem que basear a fé na palavra de Deus. Mas para você caminhar com fé no meio da tribulação, você tem que vencer a timidez, irmão. Mateus 8:26 diz assim: perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez grande bonança. Irmãos, a falta de coragem, a insegurança, o acanhamento, a inibição, isso demonstra uma falta de fé. Isso demonstra uma falta de confiança no Deus que nós servimos. Você tem que ser mais ousado. Nesses momentos de tribulação, você tem que ser ousado. Mas pastor, como ser ousado no momento de tribulação? Foi o que Jesus disse aqui para os homens. Eles estavam todos no barco. Jesus também estava no barco. E daqui a um pouco sobreveio uma tempestade enorme. As ondas começaram a cair, a encher o barco de água. Eles começaram a entrar em desespero. E aí Jesus disse, aí eles disseram: acorda, Jesus. Jesus disse: mas por que vocês estão tão aflitos assim? Por que vocês estão com tanto medo, tão tímido? Para que isso? Homens de pequena fé. Irmãos, preste atenção. Quando nós estamos numa dificuldade, nós temos que olhar para o nosso Deus e declarar: eu posso. A Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quem está te fortalecendo? Pergunta para o teu irmão: quem é que está no teu barco? Parece que ele está cochilando, mas não está não. Ele está atento. O Senhor está atento, irmão. E se você não avançar fora dessa zona de segurança, nunca vai experimentar o melhor de Deus. Se você não aprender a ter uma ousadia, de no momento da tribulação, você começar a declarar, a repreender, sabe, a chamar à existência o que não existe. Se você ficar ali, é provação de Deus, estou no estreito, estou na prova. É assim mesmo. Deus só prova o que ama. Se você ficar nessa timidez, aceitando a circunstância e a dificuldade que você está vivendo, o barco vai encher d'água. O barco vai. Por isso, irmão, eu digo para você que esse ano vai ser diferente na sua vida. Posso ouvir um amém? Mas você tem que começar a ter mais ousadia. Você não deve abaixar a cabeça, ser tão tímido. Por quê? Se nós não tivermos ousadia de repreender o vento e o mar, crendo que eles vão nos ouvir e que algo vai acontecer. Mas pastor, já repeti isso aqui, mas deixa eu repetir mais uma vez. Você, em alguns momentos, vai ter que ter essa ousadia. Como eu já disse algumas vezes, nós tivemos num encontro aonde num momento tão precioso caiu um pé d'água. E o meu filho dizia: pai, não dá para sair para fora. Eu disse: abre a porta. Pai, não dá para sair para fora. Aquelas telhas de zinco, um barulho, a chuva estava caindo no mundo lá. E eu disse: abre a porta. E os irmãos estavam lá. E eu disse: Senhor, aquieta essa chuva. E a chuva parou. Pastor, mas então quando estiver chovendo nós queremos parar, é só chamar o Senhor. Mas não é essa a questão. Mas tem momentos, irmãos, que nós estamos numa tribulação, numa dificuldade, que nós temos que ter a ousadia. Nós temos que acreditar que vai dar tudo certo. As coisas vão acontecer. A minha nora não está aqui, à noite ela está. E ela conta uns testemunhos de botijão de gás, que se as empresas de gás souber dela, vão prender ela, porque ela tem uma história de orar para o botijão de gás quando está acabando e o botijão não acabar. Mas isso existe, pastor. Gente, é a fé. Se eu chamo à existência o invisível e creio nisso, é a minha ousadia.
Por quê, irmãos? Porque quando Moisés estava diante do mar, o que ele tinha na mão? O quê? Um cajado, uma vara. É o que ele tinha na mão. E o Senhor disse o que para ele? Moisés, por que você me chama? Acho que foi a única vez na Bíblia que Deus não queria ouvir ninguém. Não quer ouvir a oração de ninguém. Ele diz, o que você tem na mão? Ele diz, um cajado. Então bate na água. Presta atenção, irmão. Aquilo que você tem é o suficiente para Deus fazer o milagre no meio da tribulação. Fique em paz. Pastor, mas eu não tenho nada. Então, amém. Porque a Bíblia diz, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é pequenininha, já é o suficiente. A Bíblia diz que aquela mulher, ela chegou e disse, homem de Deus, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer agora? Meu marido era um homem temente a Deus, o Senhor sabe que ele servia a Deus, ele morreu, me deixou sua dívida, e agora os credores estão na porta da minha casa, querendo levar os meus filhos para pagar essa dívida. Diz, o que tu tem na tua casa? Ela diz, não tenho nada, acabou tudo, o que nós tínhamos, comemos, e agora eu não sei o que eu faço da minha vida. A única coisinha que eu tenho é um pouquinho de azeite. Ele disse, então faça o seguinte, pegue esse pouquinho de azeite, peça todas as vasilhas possíveis que você conseguir com a tua vizinhança, entra para dentro da tua casa, fecha a tua porta e ora a Deus. No meio da tribulação, você tem que ter ousadia, irmão. Você tem que pegar aqueles únicos 10 reais que você tem e diz, pai, é a única coisa que eu tenho. Viu? Você tem que crer. Você tem que chamar. Você tem que chamar a essa existência. Então todas as dificuldades não vêm para te desanimar não, querido, mas vêm para te ensinar. Ou seja, queridos, se você tiver essa ousadia, você vai ver que algo vai acontecer. Mas se você não tiver essa ousadia, a nossa vida, ela vai estar fadada, sabe, de agora não adianta mais falar. Vai ter uma vidinha medíocre. Vai ser assim a sua vida. Ou seja, os seus projetos vão ser insignificativos aos olhos de Deus e aos olhos do homem. Por quê? Porque você não acredita em nada. Você não crê que Deus pode fazer. Tem mais jeito, pastor? Eu acho que tem. Presta atenção, irmãos. Será que não chegou a hora de você avançar? Olha para mim. Será que não chegou a hora de você avançar? Deixa eu te dizer algo interessante. No universo só há duas realidades, irmãos. No universo há duas realidades. A primeira é a realidade do mundo visível, aquilo que nós vemos. E a outra é a realidade, irmãos, do mundo que é a palavra de Deus, ou seja, o que a palavra de Deus nos diz. Então você tem que tomar posicionamento naquilo que você quer viver, naquilo que você realmente quer crer. Porque a palavra de Deus viva na sua boca, ela pode trazer à existência as coisas invisíveis. Amém, meus irmãos? Você precisa aprender que para nós podermos caminhar com fé em meio à tribulação, você tem que vencer o desânimo. Quantas pessoas desanimadas você conhece? De repente você diz, até eu, pastor, estou desanimado. Mas por que você está desanimado, irmão? Porque você não sabe caminhar com fé no meio das tribulações. Quando você se depara com uma pessoa desanimada, é porque realmente não sabe caminhar com fé. Veja o que diz Mateus 9:2. Eis que lhes trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Presta atenção, irmãos, a ausência de ânimo demonstra uma falta de fé. Irmãos, você já viu, tem pessoas que estão assim, tá bom, pode fazer, hoje eu não estou bem. Só que não é hoje, é hoje, amanhã, depois. A ausência de ânimo é falta de fé, irmãos. Presta atenção, vem cá comigo, ô desanimado. Vem aqui comigo. Deixa eu te ensinar algo nessa manhã.
A nossa vida é cheia de circunstâncias e situações imprevistas. O que eu disse? Então não é algo que eu estou esperando não. Mas irmão, tem dia que você levanta, sabe, e diz: eu sou um verdadeiro matador de gigante. Cabra animado. Tem dia que ele está, irmão, que ele diz: pode vir. Ele fala: sai da minha frente, capeta, senão eu te atropelo. Tem dia que é assim, um verdadeiro matador de gigante. Mas tem outro dia, irmão, coitadinho, está tão sensível que ele corre de medo até de um inseto. Sabe? Então, até um mosquito assusta ele. Por quê? A angústia sempre vem. E quando a angústia ela está prolongada, ela causa uma prostração. Ou seja, um enfraquecimento. Você começa a ficar debilitado. Por quê? Porque essa angústia, ela vai consumindo. E chega uma hora que você não tem mais força para nada. Você não tem mais coragem nem... Você já viu? Tem gente que não tem coragem nem para trabalhar. Aí a pessoa fala: puxa vida, fulano, na verdade... Agora a medicina vai arrumando um monte de situação. Você vê, as pessoas depressivas. Irmãos, falta de fé. Um cristão não pode ficar em cima de um sofá chorando as mínguas, não. Onde está o teu Deus? Na verdade, o depressivo é uma pessoa desanimada, uma pessoa angustiada. Ela foi ficando debilitada. E hoje não tem força para... Não, deixa, eu lavo amanhã. Aí vira aquela pilha de louça. Eu lavo amanhã. Eu lembro. Não, você tem que começar a exercitar essa fé. Irmãos, eu conheço pessoas. Você observa que tem gente que era para ter jogado o lenço faz tempo. Pessoas que não têm... Eu fiquei abismado numa propaganda que eu estou vendo na televisão nesses últimos dias. Eu não tinha visto aquilo. Um cego jogando futebol. Ele joga melhor que você, Juarez. Não viu ainda? Rapaz, quem diria, irmão? Mas isso é uma fé. Agora você tem 2 olhos, 2 pernas, 2 braços, uma cabeça boa, e fica aí: não dá, deixa, está tudo bem. Tudo bem nada. Não tenho fé para isso não. Não tenho fé para isso não. Você vê as mulheres como estão, irmão? Os homens não têm mais nem fé nem para casar. No tempo do meu avô, os homens iam pedir às mulheres em casamento. Hoje as mulheres tá no laço. E os bichos é bom para fugir. Mas um desânimo total. Por quê? Porque não tem fé não. Agora eu pergunto. Tem um corinho que minha nora gostava de cantar, que dizia assim: onde está teu Deus? Onde ele está? Onde está teu Deus? Onde? Eu não sei mais. Mas o que acontece? Você tem que mostrar onde está esse Deus. Amém, irmãos? Por quê? Porque esse desânimo, essa acomodação vai invadindo. Irmãos, preste atenção. Não podemos deixar a nossa esperança se esvair. Ou seja, se esgotar. Não deixe sua esperança se esvair. Não deixe, diga para o teu irmão: não deixa se esgotar a tua esperança. Porque se nós perdemos a esperança, nós perdemos os sonhos. Se perdemos os sonhos, perdemos a empolgação. E se perdemos a empolgação, ficamos desmotivados. Algumas vezes eu ouço alguém dizer assim: pastor, fulano está desistindo, não quer mais liderar, vai entregar a célula. Por quê? Simplesmente porque está desanimado. Perdeu a esperança. Eu não perco. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus está no meu barco. Diga: no meu também, pastor. Então, irmão, creia. Tenha ousadia. Jesus disse que nós vamos viver os mesmos milagres. Então, irmão, estou pronto. Segundo ponto, irmão: a fé pode ser renovada na vida de uma pessoa que está esmorecida. Sabe o que acontece isso, pastor? Como é que essa fé pode ser renovada na fé de uma pessoa esmorecida? Primeira coisa, irmão,
com o encontro com o Senhor Jesus. No Novo Testamento, a mulher samaritana, ela renova, sabe, ela é renovada a sua fé, ao ponto de sair evangelizando, através do seu testemunho, e muitas pessoas se converterem, quando chegaram até os pés de Jesus. Por quê? Porque essas pessoas tiveram esse encontro com o Senhor. Então, sendo assim, irmão, para nós renovarmos as nossas forças, nós precisamos ter um encontro genuíno com Jesus. Você precisa saber quem é esse Jesus. Eu não posso crer em Jesus somente por uma emoção, somente pelo filme que eu vi, Jesus sendo crucificado, mas conhecer Ele, sabe, ao ponto de olhar para Ele e dizer: esse é o Cristo que morreu na cruz para me dar a vida eterna. E Ele ainda diz: tudo que pedi ao meu Pai em meu nome, eu vos concedo. Então, irmão, eu preciso ter esse encontro. Essa mulher chegou para o povo e dizia assim: vocês não sabem, eu encontrei um homem lá no tanque, e ele começou a dizer tudo da minha vida. Será que esse realmente é o Messias? Esse é o Cristo? Então, irmão, presta atenção. Você tem que ouvir o Senhor e crer nele. Esse encontro com Deus, esse encontro genuíno com Deus, conhecendo como Ele é que vai fazer a diferença, viu? É que vai renovar as forças esmorecidas. Quando você, sabe, você vai olhar e dizer assim: sabe de uma coisa? Se está ruim sem Deus, pior sem Ele, eu vou caminhar com Ele, e pronto, a minha vida eu vou entregar nas mãos dEle, meu emprego vai ser nas mãos dEle, tudo que sou, tudo que tenho, vai ser tudo na mão dEle. Ele vai estar no controle, Ele vai estar no governo da minha vida. Então, a partir de hoje, eu sou teu, Jesus. Eu quero caminhar com o Senhor. Então, esse encontro verdadeiro vai renovar as forças do esmorecido. É que vai trazer a fé a quem não tem. Então, irmãos, sabe, às vezes as pessoas observam e não ignoram certas tradições. Aqui essa mulher ignorou as tradições, porque os judeus não conversavam com o samaritano. E as pessoas não têm esse verdadeiro encontro porque não quer mexer na tradição. Ah, não, eu nasci assim, vou morrer assim. Sabe, não deixe também que as opiniões das outras pessoas, sabe, venham te forçar a você se distanciar desse Deus tão poderoso. Não deixe que a opinião das pessoas a seu respeito impeça de você receber as bênçãos de Deus. Tem pessoas que estão sendo abençoado na igreja, teve um encontro com Jesus de verdade, está caminhando, aí vem lá um fariseu e começa a dizer: imagina, mas aquela igreja, aquele pastor, aquele irmão, para quem na igreja? A igreja é tudo igual, só pede dinheiro, só enriquece o pastor, olha lá, sabe? Não deixe, irmão. Você teve um encontro com o Senhor Jesus. O teu encontro foi que nem aquela mulher, é a sua vida. Não fique deixando que outras pessoas venham fazer com que você perca a bênção. Você não está bem, você não está sendo abençoado. Quando eu aceitei Jesus, eu era uma pessoa muito envolvida com os meus amigos, e eu tive que ficar um bom tempo distante deles. E eu nunca me esqueço, eu descia do ônibus e ia pela rua de cima ou pela rua de baixo, para não passar na rua que eu morava, os meus amigos não ficavam me alugando, tirando sarro de mim. Mas chegou um dia que eu disse: agora eu já tive esse verdadeiro encontro com Jesus, eu já sei quem é Jesus. E eu comecei a encarar a rua da minha casa. E no primeiro dia que eu fui encarar a rua da minha casa, tinha uma rodinha de amigos meus na frente da casa do Marivaldo, que é próximo da minha casa. Ô Joca, vem cá! E eu fui. E eles começaram a tirar o sarro. E sabe quando junta 3, 4, você está sozinho, você está em desvantagem já, né? E começa a tirar o sarro da vida que você levava, o que você fazia. E começaram a tirar o sarro de mim. Joca agora é irmão. Aprontou todas e agora é irmão. Olha, vivi embaixo do braço. Aê, Joca. E eu disse para eles: mas você vai ser crente mesmo, Joca? Para com isso, meu. Eu disse: posso dizer uma coisa para vocês?
Vocês são gente boa demais. Cresci com vocês. São meus amigos, de verdade. Fizemos muitas coisas jóias juntos. Também fizemos muitas besteiras juntos. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem algo que vocês nunca souberam da minha vida. Eu tinha uma angústia dentro de mim, que muitas vezes eu tentei acabar minha própria vida com as minhas mãos. Eu tinha uma angústia tão grande, quando eu colocava a minha cabeça no travesseiro, eu ficava horas para dormir. E eu tentava acabar com essa angústia, bebendo, indo para o salão, saindo, fazendo um monte de coisa. Eu tinha uma enfermidade nesse braço que médico nenhum sabia o que era. Deixa eu falar uma coisa para você. Primeira vez que eu fui na igreja, meu braço foi curado. E hoje eu sou uma pessoa feliz. Vocês são gente boa, mas vocês não podem me dar o que o meu Jesus tem dado. É por isso que hoje eu sou cristão. Mas para isso você tem que ter um encontro verdadeiro. Pode ver que qualquer coisa balança você. Qualquer coisa coloca em dúvida. Qualquer coisa faz você ficar balançado. Não sei se eu vou, não sei se eu vou mais, não sei se eu quero. Por quê? Porque o que vai fazer a nossa fé ser renovada, esse encontro verdadeiro. Presta atenção, queridos. Sabe, Jairo, ele vai até o encontro do Senhor e diz: Senhor, a minha filha está quase morrendo. Senhor, vai lá, ore pela minha filha. Depois você anota aí e lê Marcos capítulo 5, do verso 25 ao 34. Você vai ver essa história. E quando chega ali, a Bíblia diz que Jesus está indo em direção à casa de Jairo. Só que ali, irmãos, quando Jesus está caminhando, Jairo estava contando os minutos de Jesus chegar na casa dele, orar pela filha dele, para a filha dele ser curada. Mas aí o que acontece, irmão? No meio do caminho, aparece uma mulher com hemorragia, e ela toca em Jesus. Jairo doido para Jesus chegar na casa dele. E aí Jesus para. Tipo assim, Jairo pensava: vamos logo, Jesus, minha filha está morrendo. E Jesus pergunta: quem me tocou? Acho que Jairo já ia dizer na frente dos discípulos: mas Jesus, tanta gente, lógico que tocou, vamos embora, Jesus, vamos embora. Jesus diz: calma aí, alguém me tocou. Na cabeça de Jairo, meu Deus do céu, o que essa pessoa vai aparecer agora e tocar em Jesus, atrapalhar o negócio? Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher se manifestou. Jesus disse: a tua fé te curou. Só que, quantas vezes nós achamos que Jesus está demorando a manifestar o milagre? Como Jairo. Quantas vezes? Só que, no momento que Jairo viu aquela mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia ser curada, vocês acham que a fé de Jairo em Jesus aumentou ou diminuiu? Então, vem cá, Jesus não está demorando com milagre na sua vida não. Jesus está até abençoando pessoas do teu lado, mas é para que você creia mais nele, para que esse encontro seja algo amalgamado, entrelaçado, um negócio mais forte. A tua fé está sendo acrescida. Eu tenho certeza que agora Jairo falou: Jesus, se quiser atender mais uns 4 aí pode, porque eu sei que tu é poderoso e minha filha não vai morrer. Irmãos, não fique questionando mais: mas a minha bênção está demorando demais, o meu marido não chega, meu emprego não chega, a minha casa não chega. Calma, você está vendo todo mundo sendo abençoado na metade do caminho aí, não está? É, pastor, todo mundo é abençoado na igreja, só eu que não sou. Mas Jesus está te ensinando. E Ele está dizendo: ó, eu sou poderoso, está vendo? Olha só, Ele pode. Você tem que acrescentar a fé, você não tem que diminuir a tua fé. Mas, irmão, sabe o que acontece? Tem pessoas que não sabem esperar. Tem pessoas que acham que Deus tem que fazer a coisa naquele momento. Fica questionando: por que Deus não faz agora então, se Deus é Deus? Porque Ele quer te ensinar, querido. Ele quer te ensinar. Então nós temos que aprender a ignorar a impaciência. Diga ao teu irmão: ignore a impaciência. O verdadeiro encontro com Deus faz nós ignorarmos a nossa impaciência. Tem gente que diz assim: meu Deus, tem gente que só falta agarrar nos cabelos e arrancar. Meu Deus do céu, pastor, mas eu não tenho sangue de barata. Irmão, você tem que começar a ignorar essa impaciência sua. As coisas não vão acontecer porque você quer que aconteçam. Você tem que aprender isso.
Você vai ver pessoas abençoadas do seu lado e sendo abençoadas do seu lado. Mas não interprete mal. De maneira nenhuma, mas isso vai fortalecer a tua fé. Amém, irmãos? Esse é o propósito de Deus. E esse encontro com Deus vai trazendo isso, vai firmando. Deus é poderoso para fazer. Você já teve uma experiência com Deus? Então pronto. Você precisa aprender, querido, a comer e beber. Por quê? Porque as suas forças só vão ser renovadas. Você que está esmorecido, se você aprender a comer e beber do Senhor. João 6,35 diz assim: declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Irmãos, quando um bebê nasce, a sua maior necessidade é tomar leite, não é verdade? A sua maior necessidade é de se alimentar. Sem alimento, o que vai acontecer com aquela criança, amados? Ela não somente vai deixar de ter um crescimento normal, mas brevemente vai ficar fraca e eventualmente vai morrer. Então, depois que nós somos salvos, nascidos de novo, qual é a nossa maior necessidade? Eu não entendi, vocês falam tudo junto, não dá para entender. Depois que você nasceu de novo, qual é a sua maior necessidade? Eu não entendi? Aprender a comer do Senhor. O nosso leite é o nosso alimento espiritual, é a palavra de Deus. Você precisa desse alimento. Então esse pão e essa água é a presença de Deus inserida na sua vida. Sabe, por intermédio dessa palavra você vai ter um crescimento, vai gerar uma confiança, vai gerar uma fé. Isso vai gerar uma esperança na tua vida. Você precisa desse alimento. Amém, meus irmãos? Terceiro e último ponto. Qual o propósito da fé na vida do homem? Qual que é o propósito de Deus, pastor? O propósito dessa fé de Deus em nossas vidas. Primeiro, irmão, nos libertar. João 8,36 diz: se pois o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sois livre. O propósito da fé na nossa vida é trazer a liberdade, a libertação, você ser uma pessoa livre. A fé faz isso. Tem pessoas que carregam o fardo até hoje, o jugo até hoje, não se sente livre. Por quê? Por falta de fé. Você não crê que Jesus carregou as suas enfermidades, carregou as suas dores, carregou a sua cruz. Não, você simplesmente hoje vive chorando pelos cantos. Então, o propósito da fé na nossa vida é mostrar que nós somos livres. Por que nós somos livres? Eu sou livre porque Jesus me libertou. Jesus pagou o preço mais alto. E a minha fé diz isso. Tá, querido? Dá um tapinha no nome do teu irmão e diga: você é livre. Viu? A sua fé tem que dizer isso. A sua fé, irmãos, ela tem que, o propósito dela na vida do homem é nos trazer a cura. Você tem que crer nisso. Atos 3,16 diz: pela fé, em nome de Jesus, e que esse mesmo nome fortaleceu este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Nós temos que crer nisso, irmão. Essa fé verdadeira, essa fé que o Senhor traz para nós, é para nos trazer cura, para nos trazer a cura de Deus. Então receba esta cura, profetize essa cura, declare essa cura na vida da tua família, sabe? Sobre a sua vida, declare isso. A fé na nossa vida é para isso. A fé na nossa vida é para nos salvar. Atos 6,31 diz: respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Mas para isso eu tenho que crer. Eu tenho que crer. Então hoje, irmãos, eu olho para a minha família e vejo que, sabe,
Você não pode ficar duvidando, porque se Deus fez na minha família, vai fazer na sua. Eu olho para os meus irmãos que são pastores hoje. Então, essa fé que Deus colocou no meu coração, essa fé que Deus colocou no seu coração, é para nos salvar. Jesus tem um propósito para salvar a sua família. Você pode estar olhando para o teu marido pode estar numa vida triste, teus filhos podem estar numa vida triste, a qual você chora todas as noites, mas uma coisa é certa, essa fé ela vem nos nossos corações para nos trazer vida, para nos trazer a salvação. Então creia que o Senhor Jesus vai curar, creia que o Senhor Jesus vai salvar, Ele vai largar. Mas pastor, eu não vejo caminho. Mas é isso mesmo, é isso que é fé. É isso que é fé, é você chamar a existência o que não existe, é você enxergar aquilo que não está diante dos teus olhos. O que você enxerga diante dos teus olhos é visível, a fé é chamar a existência o invisível. Então eu vou começar a declarar. Diga para o teu irmão, a tua palavra tem poder. E eu quero concluir dizendo para você, irmãos, através da nossa fé, nós vamos caminhar no meio da tribulação, nós vamos sempre alimentar e ser alimentados, sermos renovados por essa palavra, e nós vamos viver o verdadeiro propósito de Deus. Eu não sei o que você estabeleceu esse ano para a sua vida, eu não sei o que você tem estabelecido para a sua família, para a sua vida financeira, mas uma coisa é certa: pare de dizer estou sem fé, não fique dizendo estou sem fé. Aprenda a caminhar esse ano no meio das tribulações, aprenda a vencer tudo aquilo que tem impedido de você ser uma pessoa, sabe, com mais ousadia para viver na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Eu te convido a se colocar sobre os pés. Eu quero que neste momento você comece a falar com Deus. Que neste momento você abre o seu coração. Onde está a tua fé? Você pode ter entrado nessa manhã dizendo: pastor, mas a minha fé é muito pequena. Mas a única base que ela tem é a palavra. Comece a meditar naquilo que Deus falou para você nessa manhã. Comece a meditar naquilo.